Gabriel, o que aconteceu afinal ali? Não, eu acho que eu fiz uma volta decente, eu acho que realmente tem sido um final de semana bem complicado para a equipe em geral. Eu tenho tentado tirar tudo que dava do carro. Bom, a gente viu no treino 3 que eu acabei escapando na Maggots and Backuts, acabei quebrando o assoalho também do carro naquela escapada. Tive que usar uma versão anterior do upgrade que a gente tinha, então isso não é já o ideal. Você apostaria seu destino no mesmo carro que quase te levou dessa para melhor em alta velocidade diante do mundo inteiro? Gabriel Bortoleto fez exatamente isso. No treino livre de Silverstone, o que era para ser apenas mais uma volta de aquecimento virou um pesadelo em frações de segundo. Ao tocar nas zebras da curva Beckett, seu carro, o C45, simplesmente quebrou, e não como se estivesse desgastado, mas como se tivesse sido projetado para falhar. A suspensão dianteira esquerda se partiu como um graveto sob pressão, jogando Bortoleto para fora da pista de forma brutal. Ele saiu ileso, mas algo muito mais profundo havia se quebrado naquele momento, e a confiança pública na estrutura da Sauber. Os primeiros relatos apontavam para erro do piloto. Martin Brundle, F1 e comentarista respeitado, não hesitou, foi ele quem perdeu o carro. Mas a verdade, como quase sempre, era mais densa. O próprio Brundle voltou atrás minutos depois, ao observar os restos mortais do carro, e a frente esquerda parecia um ovo esmagado, evidência clara de falha estrutural. E essa não era a primeira vez. O mesmo problema havia sido registrado meses antes, em Melbourne, num outro treino, com um carro da mesma equipe. Algo estava errado, perigosamente errado, e ninguém queria falar disso abertamente. Por quê? A dúvida pairava como fumaça sobre o paddock, e a Sauber estava escondendo uma falha crítica. Ou seria apenas uma coincidência macabra? Bortoleto, diante das câmeras, não acusou, não hesitou, não vacilou. Ele apenas olhou para o carro e disse que ainda acreditava. A postura surpreendeu até mesmo os engenheiros, que esperavam um garoto abalado, com medo. Mas o que viram foi um competidor firme, que enxergava mais do que o que estava diante dos olhos. Ele sabia o que aquele carro podia se tornar, mesmo sendo hoje um amontoado de fibras quebradas e parafusos soltos. Talvez seja isso que separa os grandes dos comuns, a capacidade de ver vitória onde os outros só enxergam destroços. Gabriel não via um carro com falhas, e ele via uma ideia inacabada. E atrás daquela ideia, ele sabia que havia um plano maior, com peças ainda ocultas. Afinal, quem já estava colocando as mãos nesse projeto muito antes de 2026 chegar? E o que a Audi tinha a ver com tudo isso? Silverstone foi só a gota d'água. A primeira rachadura havia surgido meses antes, nas curvas de Melbourne, quando outro carro da Sauber rodou sozinho, como se puxado por mãos invisíveis, e parou com a suspensão traseira quebrada sem sequer tocar nas barreiras. Naquele dia, poucos perceberam. A maioria culpou a zebra, o asfalto, a temperatura, qualquer coisa, menos o carro. Mas para quem olhava com atenção, ali estava a assinatura do mesmo problema que quase destruiu o futuro de Gabriel Bortoleto. A verdade é que o C45 carregava uma falha crítica em seu DNA, um defeito que dormia sob a pintura brilhante e que, cedo ou tarde, cobraria um preço. Nos bastidores da fábrica da Sauber, o clima era de tensão silenciosa. Engenheiros simulavam, reprogramavam, trocavam peças, e torciam. Nenhum deles admitia oficialmente, mas todos sabiam que havia uma fragilidade perigosa na arquitetura da suspensão. O chassi respondia mal às zebras laterais em alta velocidade, como se rejeitasse qualquer desequilíbrio. Foi nesse ambiente de dúvida que Gabriel começou a entender em que terreno estava pisando. O sonho de um assento na F1 agora era um contrato de risco, e ele sabia disso. Mas ele também sabia de algo que os outros ignoravam: na Sauber não era mais inteiramente Sauber. Lentamente, mas com firmeza, a Audi já estava assumindo os comandos do navio. Os engenheiros da marca alemã começaram a frequentar reuniões, analisar dados, propor alterações. Alguns upgrades no C45 já vinham com etiqueta preta e prata, sinal da nova era.
E isso fez toda a diferença para Gabriel. Ele já não via apenas um time tentando apagar incêndios com panos molhados. Ele via uma máquina em transformação, algo sendo reconfigurado de dentro para fora. Ainda que o nome no carro fosse Sauber, ele sabia que o espírito ali dentro começava a falar alemão. Mesmo assim, o risco era real. A mídia começou a pressionar. Era seguro manter Bortoleto naquele carro? A FIA se pronunciaria? Internamente, houve quem defendesse que ele fosse poupado até novas garantias técnicas. Mas Gabriel recusou. Ele não queria esperar por um futuro seguro. Ele queria fazer parte da reconstrução desde o início. E ali, no centro daquela tempestade, nasceu um novo tipo de piloto. Não o garoto promissor com títulos na base, mas o homem que se recusa a abandonar a pista, mesmo quando o asfalto parece prestes a engoli-lo. O mesmo homem que vê, além dos números e falhas, um renascimento em curso. E ele estava certo. Porque o projeto Audi ainda não havia começado oficialmente, mas já estava sendo moldado nas sombras. Era uma tarde cinzenta na sede da equipe quando Gabriel Bortoleto foi chamado para uma reunião confidencial. Na sala, além de Jonathan Veatley, o novo CEO do projeto Audi, estava Mattia Binotto, o homem por trás do plano técnico mais ambicioso da marca alemã. Eles não vieram para pedir desculpas. Vieram para mostrar. Sobre a mesa, uma projeção holográfica mostrava a engenharia do carro de 2026 em uma criatura completamente distinta do instável C45. Cada peça, cada parafuso, cada simulação feita com precisão cirúrgica. Era como observar a reconstrução de um monstro, não de um carro. E ali, na penumbra daquela sala, Gabriel entendeu, não estavam apenas lhe oferecendo um assento, mas um legado. A conversa foi direta. Queremos você como pilar do projeto, disse Binotto. O plano? Um time de fábrica competitivo até 2030. Um carro nascido sob a cultura da excelência alemã, liderado por alguém com fome de glória e coragem para atravessar os escombros. Gabriel ouviu em silêncio. Seus olhos, no entanto, passeavam entre os renders digitais do novo cockpit e as memórias da batida em Silverstone. Entre a dor de uma falha e a promessa de uma revolução. Ele pensava no custo da paciência, no preço do tempo. 2030 era distante. Mas para quem sempre foi adiantado em tudo, a espera não era uma opção. Dias depois, ele voltou ao box. 2 carros estavam ali, o velho C45, ainda com marcas da última quebra, e ao lado, um protótipo de teste já com componentes da Audi. Era como olhar o passado e o futuro numa mesma linha de garagem. Gabriel tocou o volante de ambos. Sentiu o peso diferente, o acabamento mais firme, o equilíbrio eletrônico que respondia como se lesse o pensamento. Nesse momento, uma decisão foi tomada, e não foi pelo contrato, nem pela promessa. Foi pela ideia de escrever um novo capítulo onde todos só viam fracasso. Ele ficaria. Não para correr, mas para transformar. E assim, no silêncio de uma escolha, a história começou a se reescrever. Porque ali não estava apenas um piloto. Estava um homem disposto a desafiar probabilidades, a entrar num carro ainda falho com os olhos fixos num troféu distante. E ele sabia o que ninguém mais queria admitir: quando se aposta contra um sistema inteiro e se vence, não é apenas uma vitória, é um novo começo. O projeto Audi ganhava, naquele instante, seu rosto, sua voz, seu símbolo. E o mundo ainda nem sabia disso. Na Áustria, o improvável aconteceu. Gabriel Bortoleto cruzou a linha de chegada dentro da zona de pontos, em uma corrida onde tudo parecia correr contra. Foi a faísca que reacendeu o fogo na garagem da Sauber. Ninguém esperava por aquilo, e nem mesmo os engenheiros, que até então se contentavam em completar voltas sem quebrar peças. Mas não foi um acaso. Por trás daquele resultado estava o esforço invisível da Audi, que já havia reconstruído boa parte do C45 sem sequer ter seu nome estampado oficialmente no carro.
Era um carro híbrido, uma criatura de transição, e mesmo assim, mostrou os dentes. A semana seguinte foi histórica. Nico Hülkenberg subiu ao pódio em Silverstone, o mesmo circuito onde Gabriel havia quase sido lançado para fora da F1. E assim, como num roteiro escrito por mãos ocultas, o carro que um dia foi sinônimo de instabilidade se tornava agora símbolo de renascimento. O ambiente na equipe mudou. Onde antes havia dúvidas e cautela, agora havia vozes mais altas, sorrisos no meio dos dados, e planos ambiciosos sendo traçados nos corredores. As telas da fábrica agora exibiam estatísticas em azul ascendente. A Audi não apenas estava dentro, ela estava moldando o DNA de uma equipe inteira. Na sede, Binotto convocou todos, e nenhuma atualização feita aqui comprometerá o projeto 2026. A frase soou como um pacto. Estavam vencendo com um carro que nasceu errado, e ainda assim, construíam um novo sem desviar o foco. Era como reconstruir um castelo em chamas sem deixar que ele desabasse. A engenharia da Audi trabalhava em silêncio, com foco clínico, enquanto os resultados em pista ganhavam manchetes. Os bastidores fervilhavam, repórteres falavam em virada histórica, rivais começavam a respeitar. E no meio disso, Gabriel Bortoleto deixava de ser apenas uma aposta e virava símbolo de coragem. E ali estava ele, no box, entre velhas peças carbonizadas e novos projetos ainda em fase beta, sendo saudado pelos mesmos mecânicos que o ajudaram a sair do carro destruído meses antes. Era impossível não sentir o peso simbólico de tudo aquilo. A Sauber, outrora vista como escada para pilotos descartáveis, agora ganhava contornos de equipe de fábrica. E Bortoleto, que poderia ter fugido do caos, decidiu enfrentá-lo. Ele não queria apenas pilotar para a Audi. Ele queria fazer parte do milagre. E aquele milagre já começava a ganhar forma e velocidade. Na entrevista ao Estadão, o repórter não esperava tanto. Perguntou onde Gabriel Bortoleto queria estar em 5 anos, talvez esperando uma resposta modesta, em algo como ainda correndo ou ajudando a equipe a evoluir. Mas o jovem brasileiro não hesitou. Seus olhos cravaram na lente, e sua voz saiu firme, sem espaço para dúvida: campeão mundial. Era mais do que uma ambição, era uma profecia. E com ela, ele cravava não só seu nome, mas a convicção de que o projeto Audi era real, sólido, e pronto para mudar as peças do tabuleiro da Fórmula 1. Em 5 anos, ele não queria apenas competir. Queria liderar uma revolução. Essa declaração ecoou pelos bastidores do paddock como um trovão fora de época. Críticos ironizaram. Fãs explodiram em apoio. A mídia dividiu-se entre ceticismo e entusiasmo. Mas a Audi escutou e respondeu. Em reuniões internas, Binotto reafirmou que o cronograma da equipe é exatamente esse, e chegará ao topo até 2030. A fala de Gabriel não foi ousadia vazia. Foi alinhamento estratégico. Um garoto de 20 anos assumindo publicamente o mesmo sonho de uma gigante mundial. A combinação perfeita entre juventude com sede de glória e engenharia com fome de domínio. Nas redes, vídeos simulando a Audi vencendo Mônaco com Bortoleto liderando viralizaram. Artistas criaram posteres como se fosse 2030, com o piloto erguendo um troféu dourado em meio à fumaça vermelha da vitória. A ideia deixou de ser um delírio. Tornou-se campanha. Mais do que isso, tornou-se movimento. Porque no fundo, o público ama histórias de superação. E Gabriel Bortoleto tinha todas as peças: o acidente quase fatal, a confiança inabalável, a lealdade a um projeto desacreditado, e agora, a ousadia de verbalizar o inalcançável. Era uma narrativa em construção, e o mundo estava comprando o ingresso. Talvez o mais simbólico de tudo isso seja o paradoxo final: o mesmo carro que quase o destruiu pode ser aquele que o fará campeão. A Sauber se despede como um passado trincado, enquanto a Audi se ergue como um futuro blindado. Mas entre um e outro está Gabriel, o elo humano dessa transformação. E se você chegou até aqui, não foi só para ouvir uma história de automobilismo. Foi para testemunhar o nascimento de algo raro, um piloto que, em vez de correr de seus fantasmas, aprendeu a guiá-los.
Agora, só resta saber, você aposta contra ou junto com ele?